sair aqui. Olha lá, rapaz, pegou, Marcão. Pegou, cara. Ele vai. Cara, é o cabeçado, quer ver? Não, eu não sei, eu acho, eu tô à disposição dele. Vamos ver o que ele fala, né? Ai, que rapaz do céu. Ah, mas quem vai pegar? Ai. Cheira! Fica amarrado aí. Ai, minha perna. Ai, esse povo só fica aí filmando, vai me ajudar. Quando você for, caralho. Ah, malandro. Vamos cansar o bode. Cansa o bode. Deixa isso aí, gente.